Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, mas não esqueçamos os pequeninos deveres da hora que passa. Trecho da mensagem Apliquemo-nos, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Mensagem aos Espíritas, do livro Cura, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Oraste, comovendo-nos as fibras das mais íntimas alma, e por nossa vez imploramos também, junto de vós, a paz e a luz divina. Nossas súplicas nem sempre tomam o caminho vertical das alturas. Por vezes, buscam a direção horizontal, em que os apelos são levados a efeito de irmãos para irmãos. Assim permitiu-me a alegria de rogar-vos também continuidade de amor e união fraternal em nossa causa bendita. Estejamos do Mestre que nos adquiriu para a safra da liberdade ao sol da vida maior. Empenhemo-nos no esforço de unificarmos aspirações e sentimentos da oficina que nos irmana. Compreendamos as dificuldades uns dos outros. Toleremo-nos reciprocamente. Auxiliemo-nos em nossas fraquezas mútuas. Jamais esqueçamos a renúncia pessoal como emissária de iluminação. Seja o perdão fraternal nossa bênção de cada hora, de uns para com os outros, para que a nossa obra de continuação espiritual não sofra em seus fundamentos. O Senhor, que nos confiou a lâmpada viva, em tempo algum se esquecerá de sustentar a chama de nossas possibilidades e de nossa fé vibrante, desde que o óleo da boa vontade seja encontrado nos círculos de nossos espíritos de serviço. Quando algum de vós outros, encarnados ou desencarnados, não oferecer condições satisfatórias para integrar o aproveitamento dos minutos terrestres na obra divina, ouvidemos a leviandade que fere, semeando ao invés dela flores abençoadas de cooperação e de amor. Quando estivermos em sombras temporárias, ó meus irmãos, nunca acentuemos a escuridão. Acendamos o clarão do entendimento fraterno, para que os germes do bem, por onde passarmos, não sejam crestados pelo calor desmedido de nossas paixões. Quando a luta nos visite os corações, sejamos brandos e compassivos. Fujamos de avivar o incêndio da discórdia, procurando recursos de paz, a fim de que a fraternidade permaneça em nossas almas. Espiritismo em Marcha. Agenda. O Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Rua Abelardo Barbosa, número 60, no bairro Nova Caruaru, realizará
Hoje, às 4:30 palestra com lançamento de livros psicografados. Haverá a presença do palestrante médio César Crispim. Está vindo da cidade de Barão do Grajaú, do Maranhão, e ele abordará o tema transformação, renúncia e amor. A palestra será presencial e transmitida também pelo Instagram daquela instituição. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. Continuação. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer que, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras. E estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz. Quão poucos a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade.
Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na Rua Seriaê, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta dos Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Essa passagem: tende por capacete a esperança na salvação. O Espírito Emmanuel comenta esta citação bíblica na mensagem titulada Capacete de Salvação. Faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. O capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação ao pensamento. E Paulo não poderia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão. Além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes, por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim, cheios de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora, chapéu quase sempre. Indica passeio, descanso, jazer, quando não defina convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é a indumentária de luta, esforço defensiva. E o discípulo de Jesus é o combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso,
quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas às 8 horas da noite. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então, estamos agora nessa segunda parte do programa com a utilização de perguntas para aprofundar os temas que abordamos nessa manhã. Quero lembrar outra vez o evento que nós iremos ter hoje à tarde no Lar Espírita Maria Dolores, aqui em Caruaru, na Rua Abelardo Barbosa, número 60, no bairro Nova Caruaru, que terá a presença do palestrante e médium César Crispim. Está vindo da cidade de Barão do Grajaú, no Maranhão. Ele abordará o tema transformação, renúncia e amor. Haverá também lançamento de obras psicografadas por este médium. Então, todos aí estão convidados hoje às 4:30 da tarde. Vamos então para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. Quais as lições que podemos deduzir na frase de Emmanuel? É muito importante o conhecimento do bem, mas não esqueçamos as boas obras. Emmanuel, na mensagem de abertura do programa de hoje, a mensagem Apliquemo-nos, que faz parte do livro Vinha de Luz, colocou no texto da sua mensagem esse importante esclarecimento. É muito importante o conhecimento do bem, mas não nos esqueçamos das boas obras. Emmanuel se refere a um aspecto imprescindível no trabalho de redenção que o Cristo realiza em cada um de nós. Primeiramente, nós temos a base, o alicerce, pelo esclarecimento da Boa Nova, hoje ampliada e detalhada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, na medida em que o conhecimento do Espiritismo vai estabelecendo-se de forma nítida, de forma clara em nosso entendimento, aonde o conhecimento dessa doutrina define novos roteiros na prática do bem, novos objetivos para essa experiência encarnatória em que nós nos encontramos temporariamente asilados no corpo material, já que todos nós essencialmente somos espíritos. Esse primeiro passo, passe do conhecimento, é indispensável, mas não pode ficar nele. E por isso Emmanuel adianta: mas não nos esqueçamos as boas obras. Essa advertência de Emmanuel, ela tem um valor insubstituível pelo seguinte: ao longo de diversas experiências encarnatórias, em que estávamos distante das leis divinas e do Evangelho do Cristo,
Nós manipulamos energias das mais variadas formas no trabalho do mal, pensando, sentindo e agindo de forma desequilibrada. Engendramos crimes, nos envolvemos com vícios, não só em termos de expectativas mentais, não. Nós manchamos nas construções dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos atos, essas três dimensões em que o Espírito atua. Evidentemente, agora, em que estamos usufruindo do conhecimento do Espiritismo, precisamos também, nessas três dimensões de energia, atuarmos de forma redentora, libertadora. Então não é só o conhecimento que se limita à área das construções mentais. É nos envolvermos emocionalmente com a mensagem do Cristo e partirmos para as ações, para os atos, para o comportamento, que fará com que todo o nosso passado de desvios e de desequilíbrios seja amplamente ou totalmente ressignificado. É por isso que Emmanuel faz a referência de que é muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É nas boas obras que nós fechamos o círculo de libertação do passado de erros em que estivemos envolvidos. Vamos assim para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. O que caracteriza a túnica nupcial na parábola do festim de bodas, narrada por Jesus nos Evangelhos? É um assunto que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. A referência sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a parábola do festim das bodas. Porque nessa parábola há uma parte especial na qual os convidados do rei, que são admitidos à festa do casamento de seu filho, passam por uma espécie de vistoria. E um deles é identificado por não ter a roupa adequada para o evento e é colocado para fora da festa. É justamente em relação a isso que o Evangelho vai nos dizer o seguinte: estar revestido da túnica nupcial significa ter puro o coração, é cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, toda a lei se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Então vamos entender agora, à luz do Evangelho, o que caracteriza essa túnica nupcial. Ela deve ser vista, percebida, como uma referência ao nosso corpo espiritual, ao nosso perispírito, no termo utilizado na doutrina espírita, que tem o mesmo significado. E em referência a ele, nós sabemos o seguinte: que ele é composto e sofre o impacto da influência
dos nossos hábitos mentais, emocionais, dos nossos sentimentos, do comportamento que nós vivenciamos durante a nossa encarnação. A individualidade que caracteriza cada um de nós impregna de forma fluídica e magnética o nosso corpo espiritual. E nos adequar para o reino dos céus, ou na simbologia da parábola do festim das bodas, a festa de casamento, tem tudo a ver com as características que imprimimos ao nosso corpo físico, aliás, ao nosso corpo espiritual, através das tendências que alimentamos, dos valores que nos identificamos durante a nossa encarnação. É por isso que é tão importante a mudança dos interesses que nós temos durante a vida. Os interesses e objetivos que alimentamos no pensamento. O estudo, o conhecimento da doutrina espírita, que vai estar também nos nutrindo na área mental. E logo em seguida a isso, a sensibilização nossa à proposta do Evangelho do Cristo. Então, nos percebermos e nos identificarmos com os ensinos da Boa Nova e, consequentemente, partirmos para a vivência dessa doutrina, irá habilitar o nosso corpo espiritual a proposta do Evangelho a respeito da aprovação, a nos sentirmos aprovados perante a assistência dos espíritos benfeitores e do Cristo, que estão na direção dos mundos espirituais felizes. Então, que possamos estar cada vez mais atentos a esse trabalho de renovação que devemos fazer conosco mesmos. É esse o sentido. Vamos para mais uma pergunta com os temas abordados nessa manhã. A que raios anestesiantes se refere Emmanuel na mensagem Capacete da Salvação? É uma mensagem que se encontra no livro Fonte Viva, que tem o título Capacete de Salvação. Nessa mensagem, Emmanuel nos diz o seguinte: raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Vejamos bem. Nós nos encontramos ainda no mundo de provas e expiações, aonde o campo mental, magnético, que envolve a nós encarnados e aos espíritos desencarnados, se estabelecem ainda num campo de desequilíbrio e de energias contrárias às leis divinas. E eles são de tal modo que atingem a grande maioria dos espíritos que ainda não tenham acordado para os valores significativos do Evangelho do Cristo. É evidente que nós, que estamos nos habilitando, somos chamados
a ter muito atenção e cuidado, porque esses raios anestesiantes são provenientes desse conteúdo vibratório danoso, desequilibrado, construído nessa psicosfera do planeta, que ainda se identifica muito em atitudes contrárias às leis divinas. Que deste modo estejamos habilitados a não nos anestesiarmos, a não sermos envolvidos de forma desequilibrada por essas vibrações. Nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa nesta manhã. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo domingo. Bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.